Bom dia a todos, estamos começando mais um devocional Jesus todos os dias. Eu convido você para que abra a palavra do nosso Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. 2 Coríntios 11, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Bom, queridos, eu queria pensar com vocês hoje no seguinte tema: vale a pena. Bom, conta-se certa vez a história de uma família que tinha um menino chamado Roberto, que era disléxico, e por causa desse seu problema, certa vez ele estava estudando e treinando a sua ortografia, e ele entra em desespero e joga o lápis para longe e grita perto do seu pai, da sua mãe, dizendo: eu não consigo, não aguento mais, é muito difícil isso para mim. E aquela angústia de ver o seu filho não correspondendo, não caminhando junto com os outros colegas na sala, foi um período muito difícil para aquela família. Até que eles conseguiram se organizar para 20 minutos, toda a noite, 20 minutos eles tiravam para sentar com ele e estudar com ele, passando uma coisinha de cada vez. E nesse processo de dificuldades, porque o progresso dele era muito, mas muito lento, eles aprenderam a ser perseverantes e a confiar melhor e ser mais insistentes nas coisas. E durante 2 anos e meio, após esse período longo e difícil, aquele rapazinho, o Roberto, conseguiu melhorar na sua leitura, melhorar e acompanhar normalmente na sala de aula. E isso foi maravilhoso, para eles, para aquela família. Bom, queridos, o apóstolo Paulo também, dentro de inúmeras dificuldades, ele sofreu perseguições, sofreu inúmeros problemas no seu ministério, enquanto ele pregava e anunciava a palavra de Deus para pessoas que ainda não conheciam o amor de Jesus Cristo. E se nós formos ler aqui todo esse texto do capítulo 11, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram no ministério do apóstolo Paulo, como por exemplo aqui no versículo 24 em diante, aqui necessariamente mais enfaticamente no versículo 25, diz que ele foi 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passou na voragem do mar. Ele vai falar que em suas jornadas, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. E dentre isso, ele vai dizer entre trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes fome, sede, jejuns, muitas vezes frio e nudez, e além disso, muitas outras coisas, exteriores. Então, queridos, e nós percebemos na vida dele que apesar de todas essas circunstâncias, ele aprendeu a desfrutar como Deus abençoe-nos a gracia no caminho. Nesse caminho de peregrinação, nesse caminho de jornada, também é abençoado, apesar de todas essas angústias, lutas, provações. Mas a alegria do apóstolo Paulo estava em ver as pessoas responderem à mensagem do Evangelho. E ao ver, de certa maneira, aos poucos, as pessoas irem respondendo à mensagem do Evangelho, isso encheu o coração do apóstolo Paulo de gozo, de satisfação e de alegria, porque a alegria dele também estava no processo, e não só no destino final da sua caminhada, que é a glória, a pátria celestial, mas também estava nesse processo, nessa grande jornada. E aí fica a mensagem para você nessa manhã, meu amigo e irmão. Se você sente que Deus o chamou para uma tarefa muito pesada, muito difícil, lembre-se
de que as lições espirituais e a alegria que estão envolvidas na jornada podem parecer escondidas no começo. As alegrias no início da jornada podem parecer escondidas no início, mas elas certamente estão lá para você. Então, não desista, seja perseverante no seu caminho, na sua caminhada junto ao Senhor. Deus o ajudará a encontrar as alegrias nessa estrada, meu irmão. Que Deus assim possa fortalecer a nossa vida nesse dia tão bom, mais um dia que Deus criou para que pudéssemos servi-lo e glorificá-lo com nossa vida. A jornada é tão importante quanto o destino final. Não esqueça disso. Que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia.